em torno das investidas dos Estados Unidos na Venezuela, a situação crescendo, muito se esperando de como o Brasil deve entrar ali nessa sinuca de bico, tendo em vista que a gente está muito forte dentro das discussões das negociações do tarifaço nas próximas semanas. Queria começar com essa análise da posição do Brasil nesse conflito, dentro do que o Lula traz, de que pode afetar a América Latina como um todo. Como que a gente pode contextualizar essa fala aqui, professor, para entender os próximos passos ao longo da semana? Pois é, Natália. Falando de forma popular, isso é um tremendo abacaxi para o Brasil e para o Itamaraty. E é uma situação muito, muito delicada. É importante a gente ser sincero com a audiência. É uma ameaça que talvez há mais de 3 décadas a gente não visse na América Latina, que é um risco de uma intervenção militar dos Estados Unidos no continente, né? Mas se a gente olhar para o hemisfério sul, para a América do Sul, quase mais de 5 décadas. Então, é uma situação muito complicada. A gente tem visto aproximação de tropas, desvio de tropas em quantidades assim verdadeiramente preocupantes pelo Mar do Caribe, os Estados Unidos fazendo uma movimentação militar muito arriscada. Então, cabe ao Brasil, como, né, esse papel de potência subcontinental, fazer como o Lula fez quando, por exemplo, o próprio Bush filho era presidente e tinha problemas nos Estados Unidos. A gente lembra quando a Condoleezza Rice era a chefe do Departamento de Estado norte-americano e queria fazer intervenções na Venezuela. O Lula se aproximou do Bush e conseguiu ganhar o respeito de um presidente republicano e encontrar formas de não intervenção militar para tentar resolver os conflitos na Venezuela e no continente. Acredito que o Brasil, o presidente Lula e o Itamaraty estão chamados agora a ter um papel semelhante. Uma situação da Venezuela é muito preocupante, porque eu não acredito em intervenção militar com infantaria em solo venezuelano, porque o Trump continua com a obsessão de buscar um Nobel da Paz o ano que vem. Ele não colocaria a vida de soldados norte-americanos em risco, ainda que o poderio norte-americano seja infinitamente maior que a Venezuela. Mas você entrar num país, conquistar esse país, ter que lutar contra, né, as guerrilhas, contra os civis, contra os exércitos locais é muito difícil. Mas parece que o governo americano estaria interessado numa ação via CIA, em poder tentar fazer algum tipo de intervenção eventualmente pontual. Já estão falando inclusive de ataques aéreos pontuais, eventualmente algum tipo de conspiração para trazer o exército que hoje domina o governo Maduro, tem um poder muito forte em todos os estados, as empresas, na infraestrutura, nos portos, aeroportos, tudo controlado pelas Forças Armadas venezuelanas, que tem um papel muito forte no governo Maduro, eventualmente tentar um golpe para depor o Maduro e fazer um governo próximo aos Estados Unidos, algum tipo de composição ou não com a oposição da Maria Corina. A gente não sabe, né? Não se sabe nem se existe um grande plano, porque o Trump é muito de medidas extemporâneas e não de grandes planos. Mas, obviamente, que esse tipo de situação gera uma ameaça que talvez fosse muito mais interessante o governo brasileiro conseguir assumir um papel que possa ajudar em algum tipo de diálogo para mediar algum tipo de transição não violenta. O que não é fácil, porque o governo venezuelano se atrincheirou e não larga o osso, mas dada a iminência, o Maduro já deu sinais de guerra não, né, war não, quer dizer, já começou a mostrar uma certa preocupação e fragilidade. Então, acho que agora é a hora de tentar, com todas as energias, por vias diplomáticas, encontrar uma solução. E termino, 3 pontos telegráficos. Tem uma questão geopolítica, os Estados Unidos têm interesse no petróleo, a Chevron tem interesse no petróleo Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do planeta, de pior qualidade, mas maiores, inclusive, que a da Arábia Saudita. E, além disso, geopoliticamente, a gente tem China e Rússia com posições muito fortes na Venezuela. Então, isso é uma questão importante também, que passa pela força geopolítica no continente, que Brasil e Estados Unidos terão que discutir. Tem questões de cortina ou de circo de fumaça do Trump para o eleitor doméstico americano, dizendo que quer acabar com o narcotráfico, que é uma mentira, não é aí. A matéria mostra os problemas do narcotráfico no continente, que vão drogas para os Estados Unidos, não partem da Venezuela, mas é uma forma de o Trump, no momento do shutdown, cheio de problemas, jogar para a plateia, e não deixa de ser um biscoito para a turma de
Miami, do Marco Rubio, que quer acabar com as ditaduras de esquerda do continente. Então isso alimenta uma parte importante da base do Trump no momento que ele precisa de apoio popular doméstico. Naquela reunião que a gente acompanhou, inclusive, de Trump com Zelensky, presidente da Ucrânia, ele chegou a dizer que o governo da Venezuela estava disposto a oferecer tudo, incluindo recursos naturais do país, para não entrar numa tensão direta com os Estados Unidos, para ter ali algum tipo de negociação, né, professor? Queria te ouvir também dessa perspectiva do Brasil, dentro do que o professor Beto trouxe para a gente aqui, quais que devem ser os argumentos e as posições, qual que é a posição do Brasil exatamente nessa sinuca de bico, né? Por que a gente está dizendo que o Brasil está numa situação, o abacaxi a ser descascado aqui, trazido pelo professor Beto, para a gente entender as próximas etapas, professor? Olha, eu acho que o Brasil está numa posição delicada, eu concordo com o Beto, eu acho que a gente tem a Venezuela, pelo menos esse governo tem a Venezuela como aliado ideológico, né, tem uma defesa explícita, ou às vezes tácita, mas muitas vezes explícita, do atual governo do regime do Nicolás Maduro, e agora isso entra em conflito tanto com o partido do governo quanto com os interesses econômicos do Brasil de uma certa soberania na América Latina, o que me parece um ponto importante. Então, o Brasil tem uma larga tradição aí de manter uma relação diplomática mais ou menos estável na América Latina, né? Conseguir negociar com todo mundo, conseguir falar com todo mundo, e tem uma posição de destaque regional que não é desprezível. E aí a gente tem, de repente, um presidente com poderio militar absolutamente assombroso, que faz uma ameaça para um país que tem uma reserva econômica muito importante, né, como já foi falado várias vezes, do petróleo venezuelano, e o Brasil fica aí tentando administrar, né, ao mesmo tempo não entrar em conflito direto com os Estados Unidos, né, não entrar em nenhum conflito frontal com os Estados Unidos, como a gente viu aí com a questão do tarifaço, o governo brasileiro sempre tentando contornar, tentando negociar, enviando o vice-presidente, enviando o senador, os deputados, e ao mesmo tempo não dá para entregar a Venezuela assim de bandeja para os Estados Unidos, né? Então fala, olha, tá aí, invadam. Claro, eu concordo com o professor que provavelmente a gente não vai ver uma operação militar clássica, né? A gente, se houver alguma coisa, deve ser uma atitude mais discreta, mas o Brasil tem que, ao mesmo tempo, defender a Venezuela sem entrar em conflito direto com os Estados Unidos. E aí que eu acho que é o abacaxi para ser descascado, né? Como manter a posição do Brasil de aliado de dois governos antagônicos. Então, eu acho que essa é a dificuldade, esse é o problema a ser resolvido no momento, né? Como que o governo brasileiro vai sair dessa situação de ser aliado de duas forças antagônicas que estão em alguma medida disputando aí. A gente não, é tudo muito estranho, né? Bastidor sobre petróleo, o Trump nunca mantém as posições dele fixas, então é tudo muito volátil. Mas eu acho que de qualquer jeito a questão está posta e o Brasil vai ter que ser muito flexível para se manter como aliado dos dois países. É difícil saber exatamente o que se passa na cabeça do Trump, mas o histórico de política ali internacional do governo brasileiro faz a gente ver essa tentativa de ir mantendo os dois lados. Mas tem uma coluna muito interessante do Jamil Chad, que a gente tem aqui no UOL hoje também, trazendo justamente a contradição ali nas explicações do Trump do porquê dessa escalada. O Jamil traz informações de relatórios do Departamento de Inteligência contradizendo esse principal argumento do governo Trump para uma possível ação militar, que é justamente o do combate ao tráfico de drogas. De acordo com o último levantamento da agência antidrogas do país, 84% da cocaína vem da Colômbia e não passam pela Venezuela. Além disso, 74% do fluxo de entorpecentes usa a rota do Pacífico e não passa ali pelo Mar do Caribe também, onde a gente
tem visto as investidas contra embarcações, que inclusive, Beto, queria te ouvir um pouco de como tem se desdobrado, principalmente com as últimas, com discursos em torno também, notícias em torno de ter sobreviventes nelas. Assim, a gente vê que tem os dados, como o Jamil traz aqui, e os argumentos, as justificativas para fazer colar o discurso em torno do que a gente está vendo, que é uma investida muito maior em torno da América Latina como um todo, como vocês vêm explicando para a gente. Como é que a gente pode ter esses relatórios, esses dados trazidos aqui pelo Jamil como aliado nesse discurso, ou já não tem uma força dentro do que a gente está vendo? Não, sem dúvida nenhuma, Natália. Os dados do Jamil detalham um pouco aquilo que eu rapidamente comentava. A droga que chega nos Estados Unidos chega pelo México, é eminentemente colombiana ou através do México, inclusive peruana. Se chega a droga nos Estados Unidos via Venezuela, é uma questão residual. Então, obviamente, é uma cortina de fumaça, é uma desculpa do Trump para poder defender seus interesses geopolíticos. E esse xadrez é muito complicado, Natália, porque, por exemplo, uma semana antes de toda essa história, o próprio professor Trevisan comentava isso essa semana aqui no All News. Os Estados Unidos, com o Chevron, fizeram um acordo com o governo Maduro. Então, havia já um interesse econômico das reservas petroleiras venezuelanas serem exploradas pela multinacional norte-americana. Então, havia um acordo. Às vezes, o econômico e o político militar não combinam. Então, o Trump, ele fica, obviamente, como é uma criatura muito errática, que é extemporânea, não é um homem de planejamento, é um homem de sentar e negociar, de tomar uma decisão de última hora, fica dando uma no cravo, outra na ferradura. Então, ao mesmo tempo que ele ameaça com uma intervenção militar para tentar derrubar o Maduro, ele deixa a Chevron costurar com o Maduro um acordo comercial petroleiro que seguramente não é muito republicano e ninguém saberá muito bem os detalhes, mas que está ocorrendo enquanto isso. Então é uma geopolítica, e aí eu acho importante, o Bruno comentava, de dois governos e o Brasil ter que ficar entre o governo norte-americano e venezuelano. O Brasil se distanciou do governo venezuelano, o governo brasileiro, porque o governo brasileiro não aceitou o resultado das eleições na Venezuela, porque o governo venezuelano e a junta eleitoral não apresentaram as atas eleitorais, os boletins de urna, equivalente ao que seria isso, com o resultado escrutinado. Então, com isso, se afastou. Depois disso, o governo brasileiro vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, o que gerou um incômodo tremendo em Caracas, mas o governo brasileiro se distanciou do governo Maduro e não reconheceu a eleição, obviamente não reconhece a legitimidade democrática do governo Maduro a partir desse momento. Então é o governo Lula se distanciando. Por outro lado, o governo Lula, que estava muito distante do Trump, depois da Assembleia da ONU, parece que deu química, então se aproxima. Então acho que isso é um momento oportuno para o Brasil, que já não está tão próximo de Caracas, nem tão longe de Washington. Então, acho que é uma boa oportunidade, uma quadratura histórica para o governo brasileiro conseguir dialogar e fazer um trabalho diplomático, aproveitando que a gente tem uma diplomacia profissional, e como eu sempre faço questão de ressaltar, entre as melhores do planeta, com a francesa, a norte-americana, que é o Itamaraty, e essa liderança política do presidente Lula, que hoje é uma das maiores lideranças políticas do planeta, para conseguir Lula e Itamaraty tentarem costurar uma saída democrática para a Venezuela, que é o que todos desejamos. Eleições livres, transparentes, onde todos possam disputar. Eu acho que construir um horizonte democrático na Venezuela é uma questão de segurança para o Brasil. O Brasil tem uma fronteira gigantesca com os Estados Unidos, com a Venezuela. Ainda que os Estados Unidos façam uma deposição do Maduro, e o dia depois? Veja o que aconteceu no Afeganistão, na Síria, no Iraque. A gente sabe o que acontece depois de intervenções, né? É o caos muitas vezes que se instala, ou um governo militar pior do que o governo que tinha anteriormente. Então, eu acho que uma transição democrática deveria ser o ideal. E, nesse sentido, o Brasil está chamado a ter um papel para que não se instale o caos, para que o narcotráfico não assuma posições de poder importantes na Venezuela, que setores militares mais fechados não assumam poder, e que a gente consiga ter um país vizinho ao nosso
uma transição democrática que a gente não tenha no Hemisfério Sul, na América do Sul, intervenção militar de potência internacional. É tudo que a gente deveria desejar e espero que o governo brasileiro consiga fazer, atuar. Não é uma missão simples, não é o que todos nós gostaríamos, mas acho que o Brasil está chamado a ocupar esse espaço e tentar garantir uma transição democrática e uma solução pacífica para a Venezuela, dialogando, obviamente, com os Estados Unidos.